Fazer uma pausa nesse debate para tratar agora sobre a eleição lá em Nova York. É curioso porque, pela primeira vez, um candidato democrata e um muçulmano, o detalhe é esse, muçulmano, o Zohran Mamdani, é o favorito para prefeito de Nova York. O resultado da votação vai ser conhecido na noite de terça-feira, amanhã. A eleição mobiliza não só os 8,5 milhões de habitantes de Nova York, mas também figuras nacionais como o Donald Trump. Mamdani enfrenta o ex-governador e candidato independente Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa. O jovem político, o Mamdani, de 34 anos, nascido em Uganda, é muçulmano, socialista e próximo de Bernie Sanders. Deputado estadual pelo Queens, Mamdani tem boas chances de se tornar o primeiro prefeito muçulmano da maior cidade dos Estados Unidos e de impor uma nova estratégia do Partido Democrata diante de Trump. Em manchete de capa, o jornal Liberation, ele afirma que o democrata é o antídoto anti-Trump. E o diário também descreve como um fenômeno que representa tudo que os trumpistas detestam e desperta a esperança de uma renovação política à esquerda. No ano passado, Mamdani tinha apenas 1% das intenções de voto, mas pode ser eleito agora prefeito da maior cidade do país. Vamos chamar o Jamil Chad, que tem mais informações. Jamil, falávamos mais cedo, com influência forte de judeus, Nova York pode eleger um prefeito muçulmano e, além de tudo, socialista também, Jamil. Uma boa noite para você. Diego, boa noite, Dani, boa noite a todos. Na verdade, um terremoto político, nos Estados Unidos que está acontecendo. Para você colocou muito bem, Diego, há poucos meses ele era absolutamente desconhecido. Bom, desconhecido dos analistas, vamos dizer assim, oficiais, da grande imprensa, etc., mas ele já era, obviamente, um fenômeno de base muito importante e que, claro, quando as primeiras pesquisas foram feitas, os políticos tradicionais levaram um susto diante da popularidade de Mamdani. Ele é, obviamente, um democrata, venceu nas primárias o outro democrata, que era uma espécie de dinossauro do Partido Democrata, e que teve que concorrer basicamente como independente, está concorrendo como independente, o Cuomo, o nome dele, já foi prefeito, etc., um político tradicional dos democratas, e o Mamdani está criando, na verdade, um dilema, não só para os republicanos que agora entenderam que tem um adversário talvez bastante importante, também dentro do Partido Democrata. Aquela ala mais moderada, aquela ala mais centrista, que dizia, não, é a nossa ala que prevalece como a política ou a linha partidária aqui dentro dos democratas, de repente agora está sendo testada. Esse teste ganhou um componente novo no fim de semana, porque Barack Obama deu apoio a Mamdani. Claro, isso causou um segundo, eu diria, terremoto dentro do partido. E é uma eleição muito fundamental. Mamdani nunca vai ser presidente dos Estados Unidos, nunca. Não porque ele não tem chance, mas, acima de tudo, porque ele não nasceu nos Estados Unidos. Isso impede que ele possa concorrer. Então, não é o caso, uma ascendência de um político que eventualmente vai chegar à Casa Branca. Não é isso. Mas ele testa, basicamente, o próprio perfil, na verdade, identidade do Partido Democrata. O Partido Democrata que ainda procura o seu lugar, uma identidade depois da derrota para Donald Trump. Mamdani, se vencer de uma forma contundente, vai estar, no fundo, dizendo ao resto do Partido Democrata, olha só, a minha linha é a linha que tem seduzido principalmente os jovens. Só para completar, Diego, tem algo curioso que aconteceu esses dias. Teve um debate, na verdade, o último debate entre os candidatos para a prefeitura de Nova York, e aí teve uma pergunta, eu diria até quase uma pegadinha que poderia destruir a candidatura de um ou de outro. A pergunta era, você já comprou maconha? Porque em Nova York as lojas existem, etc., é legalizado. E aí o Cuomo, que é um político tradicional, respondeu seco, não. E aí chega no Mamdani, ele dá uma risada tranquila, descontraída e disse sim, nas lojas oficiais, ou seja, nada de ilegalidade, não fiz nada de ilegal. Então mostra, obviamente, uma diferença de geração impressionante entre uma classe política dos Estados Unidos que talvez esteja caminhando para o seu encerramento e uma nova geração de políticos do Partido Democrata.
É um candidato TikToker, Dani. Então, gente, lá como cá, né? E aí, Jamil, tudo bom, querido? Sempre feliz, assim, quando tenho sua companhia. É um fenômeno mundial, né? Que a gente está vendo, uma revolução que começa pelas redes sociais, e aí, quando chega na vida real, na política real, as pessoas tomam um susto. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil e segue vendo isso acontecer aqui no Brasil, em especial no campo da direita. Agora, eu acho interessante, e aí eu vou roubar aqui o espaço do nosso querido Couto e pedir para bater uma bola aqui com o Jamil, porque eu acho interessante, Jamil, que me parece também que é uma reação ao Trump, né? É uma reação do eleitorado, onde, né, o eleitorado mais, digamos, tem mais espaço, o eleitorado progressista, para pegar, assim, o candidato que mais espelha a antítese do presidente americano. A minha análise tá corrompida. Não, sem dúvida nenhuma. É aquela história, nós somos progressistas, né? Eles se perguntam, sim, então vamos votar por alguém que de fato é progressista e não vive aquela situação intermediária de dizer não, sim, mas não, mas sim, mas sim, mas não, etc. Não, eu quero uma linha clara de antítese a Donald Trump. E aí, justamente, aparece mandando. A grande surpresa, claro, é que ele, obviamente, vem de uma minoria, vem de uma situação de um bairro muito desfavorecido. Agora, tem um outro componente, Dani, além dessa questão da antítese a Donald Trump, ele vem eu diria, numa situação na qual ele se apresenta basicamente como alguém que vai lidar justamente com aqueles vulneráveis, os mais pobres, com a desigualdade. Olha só que curioso, era o mesmo discurso de Donald Trump, mas sem a política social, né? Então, aos abandonados pelo sistema, aqueles que nunca foram atendidos pela democracia, ele está indo em busca do voto dessas pessoas, que foram os mesmos que acabaram elegendo Donald Trump, claro, não em Nova York, estou falando de uma forma geral, nos Estados Unidos, mas os desiludidos. Só que, claro, ele vai para os desiludidos com outro discurso, um discurso de rede social, não as redes digitais, eu digo, uma política social real, por exemplo, congelamento de aluguéis, distribuição de alimentos, etc, etc. Ou seja, alguém que vem também tentar fisgar justamente um voto daqueles mais vulneráveis. É isso aí. E só para a gente fechar, o TikTok foi mesmo fundamental, né, Jamil, para essa candidatura do Mandani? Sem dúvida. Na verdade, ele, inclusive, ele fez essa campanha em várias línguas. Ele mesmo falando em espanhol, ele mesmo falando em árabe, ele mesmo buscando essas outras minorias de uma cidade que é absolutamente diversa, né? Então, ele não... ele fez questão, inclusive tem uma história muito impressionante que um tio dele sugeriu a ele que ele não revelasse que ele era muçulmano, né? Que isso afetaria as chances dele. E ele disse, não, pelo contrário, eu vou me apresentar assim como eu sou, e isso vem, claro, tendo um impacto, e aí, respondendo a tua pergunta, principalmente nas redes sociais. Valeu, Jamil. Obrigado pela participação aqui com a gente. Um abraço para você. Boa semana. Um abraço, Dani, um beijo. Valeu, querido. Um abraço.